Muito bem, nós estamos em 2 Crônicas 21. Semana passada nós começamos a falar sobre a estratégia de Satanás, como ele está querendo destruir os propósitos de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso hoje, mas eu quero só retomar, acho que nós mostramos domingo passado, mas eu quero que vocês vejam de novo esses três governantes, né? Esses três reis. Eu falo governantes porque foram Jeorão, né? Está no seu esboço aí, Jeorão, depois Acasias e depois Atalia. Então esses três governantes, em cada um dos três houve uma tentativa de acabar com a linhagem de Davi. Então, como isso aconteceu 3 vezes nessa sequência, é por isso que nós estamos aproveitando esses acontecimentos para entender o que Satanás está querendo fazer. A estratégia de Satanás foi atacar de dentro. É uma das duas maneiras principais em que ele tenta acabar com o plano de Deus. Atacando de fora, que é o mais óbvio, ele quer matar, ele quer exterminar. Se Deus vai usar uma nação, se Deus vai usar uma pessoa, se Deus tem uma promessa para alguém, ele quer matar aquele instrumento, ele quer impedir o instrumento de Deus. Então, a forma mais óbvia seria matar. Ele quer destruir os instrumentos que Deus vai usar. Mas ele tem uma outra estratégia que enfatizamos domingo passado, que é de introduzir um vírus dentro do povo de Deus, ou seja, atacar. Ele introduz, mas é como se estivesse atacando de dentro para fora. E foi isso que aconteceu quando a linhagem de Jezabel veio para a linhagem de Davi. Quer dizer, até então já tinha sido uma coisa muito ruim. Acabe, que era do povo de Israel, era alguém da nação de Israel. Acabe pegou como esposa Jezabel, que não era do povo de Deus, né, era dos sidônios, mas especificamente por causa de ser alguém que defendia, que tentou implantar e que teve bastante sucesso em implantar o culto a Baal dentro da nação de Israel, ok? Mas essa ação em Israel veio para dentro de Judá também, que lembramos que Judá era mais próximo dos propósitos de Deus, era a linhagem de Davi. Então essa semente maligna entrou na própria linhagem de Davi. Então nós queremos falar um pouco mais sobre isso, sobre o que está acontecendo nessa época difícil da nação de Israel. Então eu quero mostrar assim para vocês esses três governantes, Jeorão, Acasias e Atalia. Em cada um houve uma tentativa. Você vê que Satanás está realmente procurando implantar essa estratégia dele. Ele não está fazendo algo de vez em quando. Há momentos, tanto no plano de Deus, tanto do lado de Deus, como do lado de Satanás, há momentos em que o plano parece que acelera, há momentos em que mais coisas acontecem, há outras épocas em que tudo parece parado, não acontece muita coisa. Mas há momentos em que Deus começa a agir e há momentos também em que Satanás começa a agir. Então nós vemos isso de ambas as partes, né? Deus está agindo, fazendo as coisas caminhar para o objetivo dele, e também Satanás está, aqui nessa época, Satanás está muito ativo, ele está implantando no tempo de Jeorão. Aí poucos anos depois vem o filho dele, Acasias, mais uma vez, depois com Atalia, 3 vezes na sequência, em poucos anos, 3 vezes Satanás implanta a sua estratégia, executa a sua estratégia de tentar exterminar a linhagem de Davi. Só para vocês terem uma visão, aqui eu coloquei um outro diagrama para mostrar
depois, ainda hoje, nós vamos falar um pouco sobre essa segunda parte. Mas eu coloquei aqui uma reta do tempo, que quem está acompanhando as aulas está acostumado, eu sempre faço esse diagrama do tempo cronológico. Mas eu só estou colocando aqui a divisão da primeira vinda. Então, desse ponto aqui anterior, foram todo o tempo do Velho Testamento, todo o tempo antes de Jesus, né? Antes de Jesus, a primeira vinda. E depois, daqui para frente, é depois de Jesus. Antes da segunda vinda, mas depois da primeira vinda. Tá? Então, a estratégia de Satanás, lembra que nós lemos domingo passado? Nós não devemos ser ignorantes da estratégia de Satanás. Nós não devemos ignorar, nós não devemos esquecer que Satanás tem um objetivo, ele tem um plano, e se a gente não conhecer esse plano, é como em qualquer guerra. Se você não sabe o que o inimigo pretende fazer, você está no escuro. E todos os grandes generais, todos os grandes estrategistas, eles conseguiam vencer o inimigo por causa do inimigo não saber o que ele pretendia fazer. Então, na surpresa, na ignorância, o inimigo consegue uma vitória. Então, quando nós não conhecemos a estratégia de Satanás, nós ficamos no escuro. E como terminei falando domingo passado, muitas igrejas hoje estão dando muita ênfase, até às vezes a gente pensa, não devia dar tanta ênfase a Satanás, não devia falar tanto de Satanás. Tem igrejas que cantam sobre Satanás, né? Falam, pregam, assim, não é assim, a gente não pode falar assim, não, está tudo errado. Tem muita coisa certa acontecendo. Como eu falei, cada vez que Satanás é expulso de uma vida, cada vez que alguém é arrancado do reino das trevas, Satanás está sendo derrotado, ele está sendo impedido de fazer o que ele quer na vida daquela pessoa. Então Jesus fazia isso, é bíblico. Jesus expulsava demônios, os apóstolos expulsavam demônios. Então não estou combatendo a ideia de expulsar demônios. Existem exageros, existem coisas que são fora do contexto certo. Então nós podemos ter situações, temos muitas situações hoje, em que se fala muito em Satanás, dá muita ênfase, e até parece que ele está recebendo mais atenção do que Jesus, do que as obras que Jesus faz, tá? Mas o que eu quero mais dizer sobre isso é que, mesmo expulsando Satanás de vidas individuais, que é importante, a igreja hoje, essas e outras que não falam de Satanás, as duas, em grande parte nós somos ignorantes da estratégia verdadeira de Satanás. Então, esse é o nosso foco, queremos entender o que Satanás quer. Nesse primeiro momento nós vamos falar sobre isso, a primeira parte, antes de Jesus. O que Satanás mais queria fazer? Queria impedir que o Messias viesse. Por quê? Ele sabe de muita coisa, Satanás sabe de muita coisa. Ele não consegue entender a verdadeira estratégia de Deus. Satanás não consegue entender. Então, mesmo falando que Jesus, né, falava abertamente, eu vou morrer, Satanás não entendia que a morte de Jesus seria a grande derrota dele. E a gente pode falar isso aqui, Satanás pode ouvir, ele continua não entendendo. Então, mas ele sabe que Deus prometeu, lá no Jardim do Éden, não é isso? Lá no Jardim do Éden, Deus prometeu para o próprio Satanás, ele prometeu para o próprio Satanás, falou assim, olha, vai ter uma guerra, vai ter uma inimizade entre você, serpente, e a descendência da mulher, então, a descendência de Satanás e a descendência da mulher. Vai ter uma guerra, e vou te dar uma dica. Deus não está preocupado em esconder, eu vou te dar uma dica, você até vai conseguir uma vitória parcial, mas muito parcial, você vai conseguir pegar o calcanhar da descendência da mulher,
Você vai conseguir pegar o calcanhar. Mas a descendência da mulher vai esmagar a sua cabeça. Satanás ficou preocupado. E está preocupado até hoje. Então, aqui, eu preciso impedir que a descendência da mulher, quem é? Quando Deus falou a descendência, mas ele estava falando especificamente de um descendente. Vai ter muitos descendentes dessa mulher. Mas um descendente, em um determinado momento, vai ter um descendente dessa mulher que vai esmagar a sua cabeça. Então, ele procurou fazer esse trabalho aqui, que nós vamos falar rapidamente sobre cada um desses pontos. Então, voltando para Crônicas 21, só quero mostrar para vocês, então, as 3 vezes, nesse período da história, até para vocês sempre lembrarem por que nós resolvemos, por que nós paramos a história de Judá e estamos falando da história toda, porque agora, nesse momento, nós estamos falando sobre algo bem amplo, nós estamos indo bem além da nossa história imediata de Jorão e Acasias. Nós estamos falando sobre a estratégia de Satanás, justamente porque Satanás está mostrando nessa época o que ele quer fazer, por isso nós estamos fazendo. Então, primeiro, depois de Josafá, veio o filho dele, Jorão. Vamos ler aqui no versículo, 2 Crônicas 21, versículo 4. Não, vamos começar antes. Vamos começar no versículo 1. Então descansou Josafá com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este, Jorão, irmãos, filhos de Josafá, e aí dá o nome deles. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Judá. Então, como era comum, o rei tinha vários filhos, mas o primogênito era o seu sucessor. Então, Jorão era o sucessor de Josafá no trono. Aí fala o versículo 3: seu pai, Josafá, lhes deu muitas dádivas de prata, ouro, coisas preciosas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Então, ele amava todos os filhos. O primogênito tinha o direito de ser o sucessor no trono, mas ele deu aos outros filhos também, ele dividiu as riquezas dele, deu muitos presentes, e também deu a eles a responsabilidade de governar sobre cidades. Então, o filho mais velho, o primogênito, seria o rei, mas os outros também teriam responsabilidade para governar. Então, ele colocou sobre várias cidades, cada um sobre uma parte de Judá. Mas o reino, então, juntamente com cidades fortificadas em Judá, mas o reino deu a Jorão porque era o primogênito. E aí vamos lembrar que Jorão, pelo que a gente consegue entender, fiz aquela explicação numa outra aula, mostrando que pelas datas, pelas coisas que até parecem que não batem, quando que Jorão, filho de Josafá, começou a reinar, um texto fala num ano, outro fala que é outro ano, então nós deduzimos, possivelmente, não é muito claro, mas tem até uma dica em 2 Reis, que Jorão, na verdade, começou a reinar antes de Josafá morrer. E isso aconteceu com Salomão também. Davi colocou Salomão sobre o trono antes dele falecer. Falou assim: você começa a reinar já estou ficando velho, estou doente, sei lá, e você já começa a reinar. Isso às vezes acontecia. Então Jorão parece que já tinha começado a reinar antes de Josafá morrer. Mas quando finalmente Josafá morreu, versículo 4, subindo Jorão ao reino de seu pai, havendo-se fortificado, provavelmente assim, ele tomou posse, nomeou os que iam auxiliar, ele tomou posição de toda a situação no governo, tinha o exército. A hora que ele estava bem ciente, bem estabelecido, a hora que ele tinha
sabia bem quem estava apoiando, ele tinha força, ele tinha capacidade para isso. O que ele faz? Ele mata todos os irmãos. É o vírus que entrou dentro da linhagem de Davi, porque quem vai querer matar os próprios irmãos? Daqui um pouco, uma mulher vai matar todos os netos dela. Quem vai fazer isso? Isso é um vírus que corrompe de dentro. Não é alguém de fora matando, é alguém de dentro. Isso é o vírus que entrou dentro da linhagem de Davi e que faz as pessoas cometerem atrocidades, trabalharem contra si próprios. E é o que acontece com as doenças do vírus, que entra dentro das células humanas, do corpo, do organismo, e faz com que essas células trabalhem contra o próprio organismo. Estamos trabalhando contra nós mesmos. Então, isso aqui, Jorão sobe ao trono e mata todos os irmãos. Então, só estou querendo pegar esses três momentos. Segundo momento, no mesmo capítulo 21. Na verdade, Jorão ainda é rei sobre Judá. Se vocês tiverem no próprio esboço, né, na frente de Jorão, você pode colocar na frente do nome dele, matou todos os filhos de Josafá, menos ele. Então, Jorão, ele mata todos os filhos de Josafá. Qual a ideia de Satanás? Está aqui nessa parte aqui, ó. Depois nós vamos ver cada um deles aqui só para entender essa sequência. Mas ele está aqui. Satanás sabe que a promessa de Deus para Davi é que aquela semente da mulher que foi profetizada no jardim do Éden, aquela semente, agora ele sabe. Antes ele tentava corromper toda a humanidade, às vezes ele tentava exterminar toda Israel, ele não sabia quem que é a semente da mulher, aonde que vem, mas agora ele sabe que é descendente de Davi, ele sabe que o instrumento que vai acabar com ele vem de Davi. O que Satanás quer? Ele quer acabar com a linhagem de Davi, mesmo trabalhando de dentro. O próprio irmão mata todos os outros. Depois Satanás vai dar um jeito de acabar com ele também. Ele não sabe disso. Ele está cooperando para exterminar. Né? Como eu falei, o corpo, células no corpo humano vão multiplicando, células multiplicando. Para quê? Para matar. E quando matar o organismo, vai matar tudo. Essas células que estão multiplicando, elas vão morrer também. Então, é uma coisa diabólica, matar a si próprio, né? Você percebe a ideia? E Deus nos deu essa ilustração de dentro do próprio organismo humano, ele mostra como a coisa funciona. Agora, ainda no tempo de Jorão, nós vamos ver essa segunda estratégia vindo de fora. No tempo de Acasias, então no capítulo 21 ainda, versículo 16... Despertou o Senhor contra Jorão o espírito dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ela, levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos. Filhos de quem? Filhos de Jorão. Okay? Satanás já acabou com os filhos de Josafá. Não sobrou nenhum. Agora tem o próprio Jorão, que matou os irmãos dele. Agora ele também tem vários filhos. Agora vem de fora. Isso aqui é a estratégia de fora. Filisteus, árabes, inimigos de fora. Eles vêm, pegam todos os bens na casa do rei e pegam também todos os seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum. Mas Deus também está presente, Deus também está protegendo. Se não fosse Deus, Satanás ia conseguir, mas Deus está sempre ali para impedir. Então, sobrou
Jeoacás, o mais moço. Depois, no outro capítulo, ele é chamado de outro nome, Acasias. Mas é um filho. Então, na frente de Acasias, vocês podem colocar assim, que os inimigos, agora não veio de dentro, mas os inimigos mataram todos os filhos de Jeorão. Então, eu queria que vocês vejam, há 3 gerações. Todos os filhos de Josafá, agora, todos os filhos de Jeorão, agora mais um, capítulo 22, versículo 10. Esse rei Acasias, que foi o único que sobrou, vocês percebem, 3 gerações, só sobrava um. Só sobrou Jeorão, só sobrou Acasias. E agora de Acasias só vai sobrar um filho também. Versículo 10. Vendo Atalia, 22:10, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, essa história nós vamos estudar depois, mas aqui foi Acasias, ele foi morto por Jeú, que Deus levantou para eliminar toda a descendência de Acabe. Só que a descendência de Acabe está lá em Judá também. Então, Acasias morre pelas mãos de Jeú, mas teria os filhos dele. Quando a mãe, olha se isso não é um vírus satânico. Atalia é uma mulher satânica, mas é difícil mesmo uma mulher satânica fazer o que ela fez. Ela é a mãe de Acasias. Acasias, os outros filhos dela, todos os outros filhos dela, ela é mulher de Jorão. Então, todos os filhos dela morreram nesse ataque de fora, dos ários e filisteus, todos os filhos dela, não sobrou nenhum, só um, Acasias. Quando Acasias é morto por Jeú, versículo 10, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Então, é a terceira. É por isso que nós estamos estudando esse momento na história de Judá, porque vocês estão vendo que Satanás está intensificando o ataque dele. Ele, em 3 gerações em seguida, então matou todos os filhos de Josafá, matou todos os filhos de Jorão, e agora Atalia mata os netos, todos os filhos do filho dela. Tá? E se tinha sobrinho, sei lá, ela mata todo mundo, porque ela quer ficar no trono e não ter nenhuma concorrência. Ela quer ocupar o trono, mas ela não entende o que ela está fazendo. Imagine que alguém vai, mesmo você querendo poder, você vai matar todos os seus netos. Ela vai morrer daqui a pouco, ela é uma avó já. Ela vai morrer. Não, mata toda a descendência. Então, é realmente uma situação terrível. Depois nós vamos ver essa história melhor, mas quem que Deus usa para salvar a situação? Deus usa uma filha dessa mulher Atalia. Os filhos tinham sido todos mortos, mas tinha uma filha, Jeozebeate, difícil falar esse nome, né? Jeozebeate, fala bem rápido, né? Ela é filha do rei, não do rei Acasias, ela é filha de Jorão, ela é filha de Atalia, ela é casada com um sacerdote, que vai ser o homem que vai salvar Judá e trazer de volta para os caminhos de Deus. Ela salva a vida do sobrinho dela, ela salva a vida de um dos filhos de Acasias, chamado Joás, mas ele é muito novinho, ele fica escondido durante alguns anos, 6 anos, enquanto Atalia continua seu reinado de terror, seu reinado de implantar, como a mãe dela, Jezabel, ela procura implantar a contaminação em Judá, ok? Então, vamos voltar então para Gênesis. Nós não vamos demorar muito, mas esse assunto é muito importante. Eu acho que todo mundo está percebendo quanto que é
importante a gente entender isso, o quanto que é importante a gente estar ciente das estratégias de Satanás. Então, lógico que eu vou só tocar por cima desses assuntos, mas eu queria dar uma visão mais ou menos geral, né, daquilo que Satanás está procurando fazer. Até a vinda de Jesus, o objetivo de Satanás é impedir a vinda de Jesus. Ele sabe que vem alguém, que é uma semente, é um descendente da mulher, ele sabe que vem alguém, mas ele quer impedir de todo jeito que isso aconteça. Satanás, ele, como já falei, ele sabe que ele não pode contra Deus. Eu imagino que ele saiba disso, né? Porque assim, ele é louco, assim, mas ele deve, pelo menos, assim, a Bíblia fala, né, que os demônios que Jesus expulsava, ele falava, vieste antes do tempo. Quer dizer, eles sabiam que ia ter um tempo em que o jogo acabou, mas eles querem fazer tudo possível até aquele momento. Então Satanás sabe que ele não pode contra Deus, mas ele sabe também que Deus não vai acabar com Satanás diretamente. Não é Deus podia fazer isso. Já pensou? Satanás se rebelou contra Deus antes da criação do mundo. Deus podia ter acabado com ele e assim, essas coisas não tente entender, a gente não vai conseguir entender. Uma coisa eu entendo, que Deus vai ser glorificado vencendo Satanás através de um instrumento fraco. Isso eu consigo entender. Para Deus não seria grande glória, porque ele é mais poderoso que Satanás, ele podia acabar com Satanás com uma palavra. Mas ele vai fazer isso através de um instrumento mais fraco. A grande aposta, tem um livreto, né, tem uma mensagem, né, que a gente publicou alguns anos atrás, que é a aposta de Deus em Jó. Mas tem uma aposta de Deus, entre Deus e Satanás, de toda a raça humana, não é só de Jó. Deus criou o homem e Satanás está falando assim, você não vai acabar comigo, você vai usar esse instrumento, você vai me dar liberdade para eu tentar conquistar Satanás para mim? É a minha chance. Ele topou, Satanás topou, e como a gente viu, ele conseguiu bastante coisa, mas Deus está trabalhando, ele sabe onde ele quer chegar. Então vamos lá para Gênesis, no início, vamos entender só algumas coisas que fazem a gente ver essas histórias de uma outra forma. Você lê todas as histórias, se você não entender o que está por trás, qual que é o grande drama da história, você lê a Bíblia de uma forma. Tudo bem, quase todo mundo que lê a Bíblia entendendo que é a palavra de Deus, entende que o Velho Testamento está apontando para Jesus. Mas muita gente lê o Velho Testamento sem entender que durante todos esses momentos, eu vou dar só alguns exemplos, mas durante todos esses momentos, cada época da história é uma nova luta entre Deus e Satanás. E em alguns momentos parece que Satanás está ganhando. O próprio pecado, a queda do homem no jardim do Éden, não parece que Satanás está rindo na cara de Deus, falando assim, está vendo? Você pôs aqui no jardim do Éden, eu falei com Eva, e ela preferiu a minha oferta, ela gostou mais da minha oferta do que da sua. Em cada momento, Satanás está desafiando Deus, ele está procurando acabar com a estratégia de Deus. Esse homem vai ocupar toda a terra, vai sujeitar a terra e trazer o governo para o Senhor, vai tirar de mim? Vamos ver então. Então, ele conseguiu alguma coisa no jardim do Éden. Mas no jardim do Éden, como nós vimos, Deus falou, mas tudo bem, mas essa mulher, ela vai ter um filho, e esse filho vai acabar com você. Quando Adão e Eva, agora essas coisas são interpretações minhas, tá? Mas eu tô olhando nas entrelinhas nessa grande estratégia. Adão e Eva, inicialmente, tiveram 2 filhos, provavelmente tiveram um monte, né? Mas a Bíblia cita 2, Caim e Abel. E aí tem a famosa história em Gênesis 4, em que Abel oferece
faz uma oferta para Deus, que Deus agrada, que Deus aceita, e Caim faz uma outra oferta e Deus não aceita. E Satanás está olhando. De onde vem a semente da mulher? Quem é que eu preciso atacar? Ah, parece que é Abel. Abel tá, Deus gostou. O que eu vou fazer? Fazer Caim matar Abel. Então, eu só queria que vocês vissem, em tudo isso tem uma estratégia, tem uma mente que está lutando contra Satanás. Porque, inclusive, depois, no capítulo 4 e 5 de Gênesis, Abel morre, Abel não tem descendência. Mas aí vem um outro filho chamado Sete. Desse outro filho, Sete, é que vem a linhagem que vai acabar em Noé, que vai ser a salvação do mundo, naquela época. E tem a descendência de Caim, que não é, nenhum de Caim anda com Deus, nenhum da descendência dele segue os caminhos de Deus. Então, nós já temos duas linhagens, e sempre assim, Satanás está olhando, aonde que está a linhagem, de onde será que vem? Então, quando ele vê Abel, ele tenta matar, isso é uma suposição minha, mas eu penso que pode ter a ver. Agora, em Gênesis 6, aqui está muito mais evidente. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu coloquei nessa lista aqui, da estratégia de Satanás nesse primeiro período do Antigo Testamento, é toda a humanidade. Ele está procurando entre Caim e Abel, ele está procurando as linhagens, mas, por enquanto, ele não tem muitas pistas. E nós temos aqui uma passagem muito difícil, que eu não vou tentar explicar, porque eu não sei. Eu podia falar assim, não tenho tempo, mas eu não sei mesmo, né? Tem muitas ideias diferentes sobre essa passagem aqui. Gênesis 6, vamos ler. Primeiro versículo: como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem eram os filhos de Deus nessa passagem? Tem muitas ideias, uns falam que são os próprios anjos, porque tem vários textos na Bíblia que chamam os anjos de filhos de Deus. Em Jó mesmo, quando fala assim, todos os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, Satanás estava no meio deles, claramente estava falando sobre anjos. Então existe uma ideia eu acredito que tenha mais probabilidade, mas é difícil imaginar os anjos casando com mulheres. Eu não vou tentar resolver isso, porque eu não sei, a Bíblia não, assim, a melhor das hipóteses, a gente pode pesquisar, a gente pode achar outras confirmações. Judas tem, né, quase no final da Bíblia, Judas tem um versículo lá que fala que os anjos que deixaram seu estado original, então dá a entender que pode até se referir a essa ocasião. Mas o que interessa para nós é o seguinte: vai ter uma guerra, Deus falou, lá no Jardim do Éden, ele falou, vai ter uma guerra entre a sua descendência e a descendência da mulher. O que Satanás está querendo fazer? Ele está querendo corromper. Ele está querendo corromper toda a humanidade. E o que vocês acham, se vocês leem esse trecho de Gênesis 6, Satanás não chegou muito perto do que ele queria? São anjos. Outras pessoas falam assim, não, os filhos de Deus são a descendência de Sete, né? E os outros são a descendência de Caim. Eu acho mais fraca essa interpretação, eu pessoalmente, né? Mas o importante aqui é entender que tem uma descendência da serpente. Ele joga vírus. Hoje, assim, por exemplo, você olha para essas personagens, Jezabel, Atalia, não são pessoas que praticamente encarnavam a estratégia de Satanás? Outras pessoas também. Então tem uma descendência de Satanás. Ele coloca uma semente. E aqui parece que houve até uma comunicação sexual. Assim, é uma coisa difícil da gente entender. Como é que pode ter acontecido isso? Mas mesmo não conseguindo entender isso, eu só queria que vocês entendessem que Satanás está lutando
para fazer alguma coisa. O que ele quer? Ele não é bobo. Ele corrompeu a humanidade de tal forma que o próprio Deus, Satanás vai chegar no fim e falar assim, está vendo, Deus? Não foi eu que matei a humanidade, foi o Senhor. Ele corrompeu a humanidade de tal forma que no versículo 7, versículo 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Gente, se você ler esse versículo com muita calma, meditando, isso é para fazer você chorar, isso é para fazer você... Deus fez um plano maravilhoso, maravilhoso. Ele vai habitar com o homem, ele fez a terra. Deus fez um plano tremendo que a Bíblia nos mostra. Fez um plano tremendo, está lá o jardim do Éden, o homem e a mulher, Deus vindo para ter comunhão com o homem, e Satanás joga uma corrupção tamanha corrupção, que Deus fala assim, o sentimento, ainda bem que Deus não é governado por emoções, ele tem emoções, mas ele não é governado por emoções, porque pela emoção dele, tem outros momentos na história, que se Deus fosse governado por emoções, tinha acabado, não tinha? Lembra de mais uma, pelo menos? Lá no Monte Sinai, quando fizeram o bezerro de ouro, Deus não tinha uma emoção, um sentimento, que o fez dizer para o seu amigo Moisés, assim, saia da minha frente, que eu não aguento isso. Isso é para fazer a gente chorar. Deus não quer destruir o homem, mas ele fica tão angustiado, tão aflito, tão cheio de desgosto, que ele fala assim, olha, ele chegou a pensar, eu não devia ter feito o homem. Eu não devia ter feito o homem. E o que você pensa que Deus está pensando hoje? O que Deus está vendo hoje? É para fazer a gente chorar. Eu não sei se... Eu cheguei a ouvir, assim, até preciso achar essa música uma hora, né? Mas tem um compositor nos Estados Unidos que chama Dom Francisco, não sei se alguns já viram as músicas dele. Ele tem uma música sobre isso aqui que é muito comovente. Ele escreve muitas músicas contando histórias da Bíblia. E ele canta isso aqui. Eu lembro assim de estar ouvindo essa música e chorando junto com a música, porque é muito forte. Ele vai descrevendo isso e fala assim, e Deus olhou e se arrependeu de ter feito o homem. É muito forte isso. E o que é isso? É Satanás jogou, eu não tenho tempo de ficar lendo todos os versículos, mas a Bíblia fala desses filhos de Deus, anjos, se contaminando com as filhas dos homens, depois fala que toda a imaginação do homem era má, depois fala assim que a maldade foi aumentando, mas uma coisa levou a outra. Então a semente, a descendência de Satanás, nós podemos nos tornar, nós humanos, nós podemos nos tornar descendência de Deus, mas nós também podemos nos tornar descendência de Satanás. Ele coloca o vírus, esse vírus pode vir a transformar. Quando você vê algumas pessoas na história, como Hitler, como Stalin, como Mao Tse-tung, você começa a ver assim, é possível. Eu estou usando um tipo de exemplo, mas existem outros exemplos que não matam milhares e milhões de pessoas. Existem pessoas que trabalham de uma forma mais sutil, que procuram contaminar, não sabem, a maioria das vezes as pessoas não sabem, mas as pessoas que estão lutando para arrancar a fé do coração das pessoas, para contaminar, isso é estratégia de Satanás, ele está tentando contaminar toda a humanidade até hoje. Então, está aí, né? Deus quase, mas tinha uma descendência da mulher, chamado Noé, que achou graça aos olhos do Senhor, amém? E é isso que manteve a esperança viva.
durante esse tempo, depois nós vamos ler esse versículo novamente, mas em 2 Crônicas 21, esse rei Jorão, que fez tanta coisa terrível, mas a Bíblia diz, mas Deus não quis tirá-lo. Isso mostra que o que Jorão fez também tocou as emoções de Deus, e Deus quis eliminar Jorão, Deus quis eliminar, Deus eliminou vários reis das 10 tribos, acabou com a descendência de Jeroboão, aquele primeiro, acabou com Acabe e Jezabel, matou todos os descendentes, mas ele não fez isso com Davi, mesmo Davi também tendo descendentes, né? Os descendentes, mas Deus falou assim, eu vou manter uma lâmpada, porque eu prometi para ele. Então, Deus não é governado por emoções, mas ele sente emoções muito fortes. Agora, vamos pensar rapidamente, a gente não precisa abrir os textos, por que eu pus Sara aqui? Alguém imaginou? Por que Sara está aparecendo aqui? Qual foi a história de Abraão? Depois do dilúvio, Deus está começando o seu projeto, ele chama Abraão, ele promete para Abraão que ele vai ter um descendente, é aquele descendente, sempre aquele descendente. E Satanás está de olho, ele está olhando, ele está espreitando, ele está... Onde que Deus está agindo? Com quem? De onde que vem? E ele vê que Abraão tem a promessa de Deus. E eu queria mostrar isso aqui, porque isso aqui é uma outra estratégia. O que eu queria que vocês vissem que existem várias estratégias, mas elas sempre desembocam numa coisa só, que é tirar a possibilidade de nascer aquele descendente que vai acabar com ele, né? Qual foi a Sara? Ela tem uma história, não é só Abraão, né? Aliás, Sara também está em Hebreus 11, né? Entre as pessoas de fé. Então, Sara está lá. Por quê? O que acontece com Sara? Quando você vê 2 vezes na história de Abraão, ele quase joga Sara fora para se salvar. Não foi isso? Ele foi para o Egito uma vez e foi para a terra dos filisteus outra vez. Ele quase entrega Sara lá para o faraó, para o rei dos filisteus, para se salvar. Mas em Sara, a Sara aqui tem um significado importantíssimo que a gente precisa entender. E só estou citando essas coisas, tudo isso é coisa para a gente pensar e analisar depois. Então, 2 vezes Abraão quase perde Sara. Terceira vez, não foi igual, mas a terceira vez, nessa hora Sara também foi responsável, né? Ele tenta ter um filho com outra mulher, Agar. O que eu queria mostrar é, a semente precisa do homem e da mulher, descendência da mulher, precisa do homem e precisa da mulher. O homem é chamado por Deus, mas ele tem que ter a mulher certa. Não é uma coisa de raça. Se você for olhar, Deus não gostava de Agar, porque ela não era egípcia. Abraão, ele não era um cara puro, ele era um cara, assim, não tinha judeu. Ele foi o primeiro, começou com ele. Então, não tinha questão de raça. Tinha uma aliança entre ele, né, entre os dois, e Deus falou, vocês vão ter um filho. E quando eles tentaram, né, fizeram o filho, né, Ismael, mas Deus falou assim, não é esse, não é esse, o filho vem de Sara. Então, não posso prolongar nisso, mas vamos lembrar, vamos abrir lá, Gálatas 4, eu queria que vocês vissem o que o Novo Testamento fala sobre isso. Isso vai ter importância, acho que hoje nós não vamos conseguir chegar ao fim daqui, mas isso vai ter importância para a gente entender a simbologia disso depois. Gálatas 4, versículo 21. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre.
Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Da carne, porque ele não tinha aliança, né? Não era a esposa dele, e outro porque não era um milagre, né? Tinha que ser um filho do milagre, né? Sara não podia ter filho, Agar não tinha problema nenhum para ter filho, era uma coisa natural. Versículo 24, o que se entende por alegoria, pois estas mulheres são as duas alianças. Uma aliança é do monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então, Sara, de acordo com Paulo, ela tem um grande significado. Então, só queria, assim, isso aqui foge do nosso assunto, né? Se a gente começar a falar sobre as duas alianças, coisas assim, nós vamos sair muito fora do nosso contexto. Então, o que eu quero mostrar é a estratégia de Satanás. Ele quer toda a humanidade, ele quer acabar com a pessoa certa, porque a linhagem tem que vir através de Sara, não pode ser através de outra, tem que ser Sara, e isso tem um significado espiritual, como ele está falando aqui. Agar representa Jerusalém de baixo, Sara representa Jerusalém de cima. Apocalipse fala que a Jerusalém que desce do céu, no capítulo 21, é a noiva ataviada, ela é a mulher, é dela que vem tudo que Deus está preparando. É muita coisa, é muito assim, isso é uma coisa que a gente fica querendo entender mais, é isso mesmo, né? Todo mundo tem que ir embora querendo saber mais, querendo procurar mais, porque é isso que nos leva, eu não sei tudo isso, estou compartilhando mais ou menos as pistas que eu estou enxergando, mas isso aí a gente tem que entender mais, onde que é, o que vai acontecer? Lembra, domingo passado a gente leu Apocalipse 12, não tem uma mulher, na visão lá, uma mulher vestida do sol? Então, vai nascer da mulher um descendente que vai acabar com Satanás. Eu quero que vocês guardem isso. Aconteceu, todos os comentaristas que eu já li, até pessoas, como eu falei, pessoas que até enxergam mais sobre o propósito de Deus na igreja, nos últimos dias e tal, mas a maioria das pessoas que lê Apocalipse 12, só consegue enxergar em Apocalipse 12, naquela mulher, ou Maria, que teve Jesus, ou a nação de Israel, e realmente tem a ver com as duas. A mulher tem a ver com a própria Maria, que foi ela que deu à luz Jesus, e a mulher tem a ver com a nação de Israel. Durante todo o Velho Testamento, Deus chama Israel da esposa dele, a esposa que foi infiel. Então Israel é a mulher. A próxima coisa aqui no nosso item é a nação de Israel, porque Satanás, ele quer acabar com o filho. Aquela visão de Apocalipse 12 é muito boa para a gente enxergar. Ele já pega lá na frente, a mulher já está ali com o sol, naquela visão. Então nós já pulamos a parte da história em que Satanás está tentando impedir essa mulher de ser a mulher que ela tem que ser, porque só essa mulher é que pode ter o filho. Vocês estão me acompanhando? Só aquela mulher de Apocalipse 12, vestida do sol, com as 12 estrelas, com a lua debaixo dos pés, só ela pode ter o filho. Toda a história antes disso é Satanás quer acabar com a mulher. Se ele acaba com a mulher, não tem um filho. Mas quando, lá em Apocalipse 12, ele já perdeu. A mulher está lá. Tudo que ele fez para impedir, não conseguiu. A mulher está lá. Então, em Apocalipse 12, fala, e o dragão estava fazendo o quê? Olhando, espreitando
A mulher está grávida, ela vai ter um filho, mas eu vou pegar esse filho na hora que nasce. Só que não conseguiu também. Então, Sara é a mulher. Ele quer impedir a mulher de ter o filho. Aí a nação de Israel é a mulher coletiva. Ela é a mulher durante todo o Velho Testamento. Deus está preparando Israel. Uma das coisas que eu fico procurando quando eu estudo o Velho Testamento é: por que demorou tanto para a nação de Israel estar pronta para ter o Messias? Eu não consigo responder. Eu já vi algumas coisas, mas é uma grande pergunta. Deus estava preparando Israel. Tem toda aquela história de Abraão até Davi, mas Davi, depois que ele fez todo aquele protótipo do reino de Deus, ele ainda foi mais 1000 anos. Foi para o cativeiro, voltou do cativeiro, tantas e tantas coisas acontecendo, preparando. E em Gálatas 4 também, mais no início de Gálatas 4, fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Jesus veio quando tudo estava pronto. Satanás vai lutando, vai tentando impedir até a última hora para não deixar o filho nascer. Mas o filho nasceu. Então, voltando aqui. Então, toda a humanidade no tempo do dilúvio, Sara no tempo de Abraão, são alguns exemplos. Em cada época da história, Satanás ele está procurando onde que Deus está agindo e ele quer impedir. A nação de Israel, tem vários momentos, mas o grande exemplo aqui é quando Israel estava no Egito e Faraó deu a ordem de matar todos os filhos homem que nascessem. Lembra disso? Então, em Êxodo 1, conta essa história de como todos os filhos de Israel que nascessem tinham que ser mortos assim que nascessem. É uma estratégia de Satanás. O que ele estava querendo fazer? Eu não sei quem é o descendente, mas eu vou matando todos. E os pais de Moisés conseguiram salvá-lo disso, né? Então tem a nação de Israel, em Êxodo 1. A linhagem de Davi, nós vimos 3 só nesse período que estamos estudando agora, 2 Crônicas 21 e 22, 3 vezes aqui, mas vai ter outras. Então, sempre ele está querendo agora acabar com a linhagem de Davi. E aqui as crianças, quando Jesus realmente nasceu, e os sábios vieram do Oriente, falando com Herodes, nasceu um rei, Satanás colocou no coração dele de matar todas as crianças de Belém. Então, tudo isso faz parte dessa estratégia de Satanás de querer eliminar a vinda do Messias. Ok, só para a gente começar, depois acho que na próxima aula a gente pode ler melhor, mas eu queria só que vocês vissem aqui, já pegassem uma visão mais completa. Jesus já veio, já foi para a cruz. Então, ele perdeu essa etapa, né? Ele lutou muito, conseguiu várias coisas, conseguiu impedir, conseguiu contaminar, conseguiu fazer várias coisas, mas ele foi vencido, o Messias nasceu, a mulher deu à luz, tanto a mulher Maria como a mulher nação de Israel, né? Nos dois sentidos, a mulher deu à luz, o filho nasceu e Jesus morreu na cruz. Satanás não entendeu que essa morte seria a sua maior derrota. Satanás é vencido. Satanás, né, a Bíblia fala em Colossenses que Deus expôs publicamente ao desprezo, ele acabou com toda a força que ele tem contra nós, ele acabou com a morte. Então, a gente tem muito claro na Bíblia que Jesus ganhou uma vitória completa, não falta nada. Amém? Concorda ou não? Vocês estão acordados? Mas, o que está esperando então? O que precisa acontecer? Eu vou mostrar isso para vocês na próxima aula, vários textos, mas eu queria só que vocês vissem esse raciocínio. Alguma coisa precisa acontecer
antes da volta de Jesus. Quem diz Jesus pode voltar essa noite, como Bob Mumford costuma falar, se Jesus quiser voltar essa noite, ele tem a minha permissão, com coisa que precisa da nossa permissão. Ele tem a minha permissão, mas biblicamente falando, assim como Jesus não podia nascer em qualquer época, ele tinha que nascer na plenitude dos tempos, tem algumas coisas que precisam acontecer para Jesus voltar. Tem várias coisas, que eu não vou entrar nisso agora também. Mas tem várias coisas, mas Satanás entende isso melhor do que nós. E é nesse ponto que chega a nossa realidade de hoje. Porque hoje Satanás não está mais preocupado em tentar impedir o Messias de nascer, porque ele já nasceu, já morreu na cruz, já subiu aos céus, ele já fez tudo o que tinha que fazer na primeira vinda. Mas a vitória de Jesus, que foi ganha, que foi estabelecida, que é total, é final, é total, essa vitória não está sendo executada pela igreja. E nós sabemos que é a segunda vinda que vai realmente pôr um final na história. Realmente a segunda vinda vai derrotar todos os inimigos, vai estabelecer o reino de Deus e vai terminar, no final do milênio, vai terminar com Satanás no lago de fogo para sempre, acabou. Mas antes da segunda vinda, então Satanás ainda tem um tempo. Ele foi vencido, ele sabe, já antes de Jesus vir, ele sabia que ele não ia conseguir. Mas depois de Jesus, já foi decretado mais ainda, a vitória dele, de Jesus, está total. Mas ainda não foi executada. Foi emitida a ordem do juiz, mas ninguém saiu para pôr a pessoa né? O juiz falou, tal criminoso tem que ser preso, ordem de prisão. Mas ninguém pegou o criminoso, ele está solto e está fazendo o que ele quer. Ele, legalmente, oficialmente, ele já foi julgado, ele está preso, mas ele não foi ainda. Então, Satanás sabe que falta alguma coisa. E esse alguma coisa é um outro filho, de uma mulher também. Um filho que se chama em Apocalipse 12 de filho varão. E é isso que eu quero dizer, que muitos comentaristas leem esse capítulo e pensam, não, está falando de Jesus, está falando de Jesus. Nós não entendemos ainda a estratégia de Deus e a estratégia do inimigo. Satanás está muito mais ciente da estratégia de Deus do que nós. Porque Satanás sabe que tem que ter uma mulher e nós não sabemos. Nós achamos que do jeito que está, tá bom, pode ir, né, pode ir embora para o céu que está tudo certo. E a Bíblia fala que a mulher tem que ser uma mulher gloriosa. Ela tem que ser, como Efésios 5 fala, quando Paulo começa a falar da família, ele fala que Jesus se entregou a si mesmo para conseguir, presta atenção, gente, Jesus morreu na cruz para vencer Satanás, para perdoar os pecados, mas ali em Efésios 5 fala que que o marido tem que amar a esposa, tem que se doar à esposa, lembra daquele texto? Então, naquele texto ele fala, o marido tem que se doar à esposa, assim como Jesus se doou em favor da igreja. E o que Jesus quer da igreja? Que tipo de igreja que ele quer? Acho que é bom vocês olharem lá, vocês estão olhando para mim como... Que negócio é esse que você está falando? Efésios 5. (25) Vós maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, quando Jesus se entregou, o que ele quis fazer? Qual foi o objetivo dele? Ele quis
santificar a igreja, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, a fim de quê? Então, ele perdoou os pecados, ele santificou a igreja, ele fez isso potencialmente, mas isso tem que acontecer na prática. Não adianta falar assim, ele nos perdoa nossos pecados, mas a gente continua pecando. Isso não é o que ele quis fazer. Ele se entregou para que a igreja fosse, a fim de quê? A fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. É a mulher de Apocalipse 12, essa é a mulher. Essa é a mulher, vestida do sol, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E aí Paulo volta a falar das relações dentro do lar, mas ele saiu um pouquinho para falar do que é realmente o propósito de Deus em mandar Jesus para ganhar essa vitória, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Mas a igreja gloriosa, de acordo com Apocalipse 12, ela é linda, ela é bonita, mas ela vai ter um filho. E esse filho é antes da vinda de Jesus. Porque o que acontece em Apocalipse 12 é algo que acontece antes da volta de Jesus. Ela tem um filho varão. Então, a igreja, a mulher é coletiva, o filho também é coletivo, não é uma pessoa. E aí, não vamos precisar de mais tempo para ler outros textos, mas esse filho varão, em Apocalipse 12, ele é arrebatado para o trono. Quando ele chega, isso não é fisicamente, isso tudo assim, são interpretações, tá? Estou oferecendo uma interpretação do Apocalipse 12. Ele é arrebatado, quando ele é arrebatado ao trono, tem uma guerra no céu entre Miguel e seus anjos e Satanás e seus anjos. E por causa, assim, de repente, essa guerra, Miguel está contra Satanás faz muitos séculos, milênios. Por que de repente Miguel ganha? Porque aconteceu uma coisa que tinha que acontecer. O filho varão nasce, o filho varão chega lá, e Satanás é expulso sobre a terra, e aí ele sabe que tem pouquinho tempo, e ele derrama mais furor ainda na próxima aula, que vocês vão ter que esperar 2 semanas, porque domingo que vem não tem aula, mas nós vamos continuar para entender o que acontece aqui. O que eu queria que vocês vissem hoje é o seguinte: aqui ele quis impedir a vinda do Messias. Aqui ele quer impedir o filho varão. Outra vez, presta atenção. A igreja hoje está preocupada, com razão, em expulsar demônios das vidas das pessoas que estão perdidas. Isso é bom, mas isso não é tudo. Satanás tem uma estratégia. Eu poderia dizer uma coisa só para chocar vocês um pouquinho, que expulsar Satanás, eu não quero que vocês me entendam mal, isso é uma vitória. Cada vida, a Bíblia fala que um pecador salvo tem alegria no céu, não tem? Lembram disso? Filho pródigo, a ovelha perdida. Então, eu não estou querendo menosprezar isso, eu só queria que vocês enxergassem que Satanás, ele tem um objetivo. Em certo sentido, ele não está tão preocupado com uma vida aqui, uma vida ali, uma vida lá, que está sendo... É lógico que ele está preocupado, e essas pessoas que estão sendo salvas vão fazer parte da mulher, isso, sabe, faz parte. Eu só quero dizer assim, que ele está vendo que a igreja não está enxergando o grande objetivo dele, porque ele sabe qual é o grande objetivo de Deus. E o grande objetivo de Deus não é só salvar, é muito importante, Deus não vai fazer nada sem salvar indivíduos, como você, como eu. Ele não vai fazer nada, tem que ter isso. Mas a salvação de indivíduos é para formar a mulher, e a mulher é para ter um filho. A missão dessa mulher, a igreja,
é para produzir um filho. E esse filho vai desencadear as coisas que vão trazer a volta de Jesus. E se nós não entendemos tudo que Satanás está fazendo, no sentido de perseguição, no sentido de contaminação, e outra coisa assim, só estou falando assim muito resumidamente, mas essa mulher que vai dar à luz o filho varão, precisa ser formada da igreja e Israel juntos. Satanás está lutando contra a igreja, mas ele está lutando contra Israel. Israel, terra de Israel, povo judeu. Lógico que do meio de Israel tem um remanescente, mas a igreja, a noiva, essa mulher gloriosa, ela é composta de igreja dos gentios e Israel junto. E Satanás está lutando, está fazendo tudo o que ele pode para impedir. E nós estamos ignorantes, nós estamos lutando aí contra alguns sintomas, contra algumas coisas assim por fora, não entendendo aonde que realmente Satanás está querendo chegar. Então, ele quer impedir o nascimento do filho varão. Por enquanto, como aqui com Sara, por enquanto, Satanás está lutando contra a mulher, que a mulher não está nem quase pronta para dar à luz. Então, por enquanto, ele está lutando contra a mulher. Como é que ele vai impedir a mulher? Impedindo a preparação da igreja, impedindo a união da igreja com Israel, impedindo a restauração de Israel, lutando contra a própria nação de Israel, a terra. Então, tudo isso faz parte. Nós não entendemos todas as peças, exatamente como que se encaixam, em que momento. Tem muitas coisas que nós não entendemos ainda. Mas dá para entender o suficiente para saber que Satanás está lutando contra uma estratégia de Deus que a maioria da igreja não sabe. Por isso nós precisamos orar, por isso nós precisamos estudar a Bíblia, por isso que eu tenho dito sempre, irmãos, nós não estamos aqui só em favor de nós estamos aqui em favor do propósito de Deus. Não é que só nós estamos vendo isso, Deus está mostrando isso para muita gente, mas ainda é pouco em relação à totalidade da igreja. Amém? Está mais confuso do que antes? Vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude a entender os caminhos dele, que Deus nos ajude a entender a verdadeira estratégia de Deus, para nós cooperarmos com ele e para lutarmos contra as estratégias de Satanás. Senhor, nós estamos falando sobre coisas que ainda entendemos muito pouco, Senhor, mas estamos procurando, estamos tentando cavar, estamos procurando entender um pouco mais dos teus caminhos. Ó Deus, ajuda-nos, nós dependemos de Ti, Senhor. Ó Deus, separa corações, separa as nossas vidas, Senhor, nós que estamos aqui ouvindo essas coisas, Senhor. Ajuda que nós não sejamos displicentes, que nós não sejamos passivos, desinteressados, ó Deus, em relação aos Teus propósitos. Isso é uma coisa que precisa consumir toda a nossa vida, precisa fazer parte da nossa própria, da essência de quem nós somos, da nossa identidade, o que nós estamos fazendo aqui na terra, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, qual o nosso objetivo na vida. Ó Deus, ajuda-nos, isso aqui não é uma coisa de um momento de domingo, isso aqui não é uma parte secundária, ou lá embaixo na lista da nossa vida. Isso deve ser uma das coisas mais importantes da nossa vida, do nosso coração, desejando entender os Teus propósitos, desejando fazer parte, sabendo que realmente o Senhor vai ganhar no fim, a vitória é Tua, mas ó Deus, o Senhor vai usar homens e mulheres, o Senhor vai usar a igreja, o Senhor vai usar pessoas dispostas, ó Deus, a se oferecerem a Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor encontre em nós, que estamos aqui, corações abertos. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.